Olá, bem-vindo ao 2050 Briefing. Baby Boomers, Geração X ou Millennials, todos sonhávamos ser mais ou menos as mesmas coisas quando crescêssemos. Médicos, advogados, artistas, atletas, astronautas. Hoje, quando questionadas em estudos sobre o que querem ser quando forem grandes, as respostas dadas pelas crianças são YouTubers, gamers, influencers. Sim, o mundo mudou. Mudou muito. Mas uma coisa permanece exatamente na mesma. As nossas fantasias de criança continuam saudavelmente irrealistas. É que apesar das aparências, mesmo entre os 3% de canais mais vistos do YouTube, o retorno financeiro não chega a 1/3 do rendimento médio de uma família americana. E quanto a jogadores profissionais de esportes, por exemplo, são pouco mais de 700 no Reino Unido. É um mundo competitivo lá fora, mas não é só isso. Se a expectativa do British Council estiver certa, 65% das crianças e jovens que estão hoje na escola vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Tecnologia e alterações climáticas são game changers que vão transformar por completo o panorama do emprego. Um panorama para o qual formação, retenção de talento e propósito são já mais importantes do que nunca. Temas para o primeiro one-on-one desta talk com a Inês Santos, porta-voz de sustentabilidade da IBM. É a retenção de talento na área da sustentabilidade uma oportunidade para as empresas? É, certamente. Se pensarmos que hoje em dia passamos por uma crise de talento gigante, em particular nas tecnológicas, a sustentabilidade vem trazer aqui um boost especial. Se olharmos um estudo que a IBM fez recentemente, onde diz que 7 em cada 10 candidatos têm mais propensão a candidatar-se a uma empresa que se apresente como sustentável ou socialmente responsável, a sustentabilidade vai contribuir certamente tanto para a captação como para a retenção. Adicionalmente, pensamos que isto é mais, em particular até para as gerações mais novas, as pessoas cada vez valorizam mais que o que é a sua missão de vida, o seu propósito de vida, venha associado e seja trazido para o trabalho. E assim, se trazemos sustentabilidade para o trabalho, as pessoas podem se ver aí e assim contribuir para a retenção. Num artigo vosso partilharam que o Fórum Económico Mundial previa que as novas tecnologias iriam influenciar 85 milhões de postos de trabalho ao nível mundial e criar 97 milhões de novos postos de trabalho entre 2020 e 2025. As novas tecnologias são um obstáculo ou uma oportunidade para os profissionais no futuro? Eu sou bastante otimista nesse aspecto e considero que são uma oportunidade. Se virmos, as profissões têm sido desenvolvidas e evoluídas desde o tempo da Revolução Industrial, quando as pessoas saíram do campo para ir para as cidades trabalhar nas fábricas. E isso não deixa de ser verdade agora com a era da digitalização e com o trazer das novas tecnologias da automação, da inteligência artificial, do cloud computing. Acho que é importante que as pessoas vejam a tecnologia como uma oportunidade e uma ferramenta para aumentar a sua produtividade e para facilitar o trabalho e não com o medo de significar a perda de emprego. Agora, para isto acontecer, é importante também que as pessoas tenham consciência que há que haver um foco na aprendizagem contínua e no reskilling das suas competências para se conseguirem adaptar ao que as novas tecnologias têm e para conseguirem fazer atividades de maior valor e serem mais permanentes numa organização. Quando fala desse reskilling, está a querer dizer que as competências de cada trabalhador vão necessitar de uma atualização? Sim, cada vez mais começam a aparecer são os chamados os green jobs. Um estudo do LinkedIn recente demonstra que nos últimos 5 anos houve um aumento de 8% no que são as necessidades, as vagas para green jobs, mas que o número de candidatos com as green skills aumentou apenas 6%, ou seja, há aqui este gap. E por isso é importante que a curto prazo as empresas investam no upskilling das suas pessoas através da estimulação que as pessoas aprendam o que são as green skills e assim estejam mais prontas para apanhar estes trabalhos. Quais as competências dos profissionais que no futuro serão mais procuradas pelas empresas? Tomando como consideração a sustentabilidade e a tecnologia que o World Economic Forum que identificou como as macro tendências que irão influenciar no futuro o trabalho, se pensarmos tudo o que é ambiente, as pessoas investirem em informação, perceber estes princípios de ESG, em que é que consistem, aprender o pilar 1, 2, 3, o scope 1, 2, 3, quais são as diretivas que existem, será muito importante. E a nível de tecnologia, penso que focando na inteligência artificial, cloud computing, automação, blockchain, serão as mais importantes
para aprender. A par disto, o que são as chamadas green skills, que começam a aparecer cada vez mais agora, que associado ao que são as soft skills que já se conhecem hoje em dia, mas que estão mais focadas no pensamento analítico, pensamento de longo prazo, pensar em soluções, capacidade de pensar em soluções que tomem em consideração a natureza e a otimização de recursos. Tudo isso será importante para os trabalhos do futuro. 72 milhões de empregos vão desaparecer até 2030 devido às consequências de secas, incêndios, cheias de gelo e outros desastres ambientais. Mas na outra face da moeda estão os empregos verdes, as profissões criadas justamente para combater ou mitigar os efeitos das alterações climáticas. Só no setor da energia, a Organização Mundial do Trabalho estima que poderão ser criados 18 milhões de empregos nos próximos 7 anos, ligados à transição para as energias renováveis, veículos elétricos e eficiência energética. De acordo com o Fórum Económico Mundial, estas são as profissões com maior potencial de crescimento nos próximos 5 anos. Inteligência artificial e sustentabilidade dominam as trends globais. E em Portugal, que tendências estarão a moldar o futuro do trabalho? Em que medida os desafios colocados pela sustentabilidade abrem portas à criação de novas funções e postos de trabalho e eventual destruição de outras? A conversa one-on-one com Margarida Uva, partner da Deloitte. Do ponto de vista da criação de emprego propriamente dito, quais são as principais forças motrizes? Estudos recentes dizem que é novamente a tecnologia e que, curiosamente, a tecnologia é um fator de criação, mas também de destruição de empregos. Há aqui alguns dados interessantes sobre estes números de criação de empregos e há um estudo muito recente, o Future of Jobs do World Economic Forum, que refere o número de trabalhos e de jobs que serão criados e destruídos pela tecnologia até nos próximos 5 anos, até 2027. E, portanto, acredito que a tecnologia vai fazer um papel importante na criação, mas também na destruição de alguns trabalhos. Em relação à transição para a transição energética, não é? E a parte mais para uma energia verde, também estudos mostram que vai ser um grande fator de criação de trabalhos. Portanto, todos estes temas mais de transição e da redução de carbono e uma transição para uma energia verde vão ser potenciadores de novos trabalhos. Depois leva aqui também uma questão adicional, que é como é que nós vamos formar e garantir que as pessoas têm as competências necessárias para trabalhar nestas áreas. Em termos da destruição de empregos, acho que também é importante referir essa parte. As preocupações que nós temos vindo são aquelas bastante faladas, como o aumento do custo de vida, o aumento das matérias-primas, portanto, todo o contexto geopolítico e económico há de ser, sem dúvida, um fator da destruição de emprego nos próximos anos. A sustentabilidade também se enquadra nesse contexto desafiante para as pessoas e para as empresas, quer seja um imperativo ou um propósito. Como olha para esta tendência? A primeira, uma das palavras que referiu, o imperativo, vejo como as primeiras ações, iniciativas que foram feitas nas empresas era por imperativos legais ou por medo de não estarem a acompanhar o que era exigido em termos de relações públicas, de muito comunicação e branding e própria imagem de marca. E isso foi um bocadinho o que começou a fazer com que as empresas olhassem para os temas de sustentabilidade. Hoje em dia não é só assim, e nós vimos que há gerações, e nas gerações mais novas, que exigem que os trabalhadores olhem para a sustentabilidade e que mostrem resultados efetivos de como é que estão a implementar técnicas de sustentabilidade nas suas organizações. O tema, obviamente, que é mais e que aparece mais dentro da agenda do ESG, não é? Portanto, Environment, Social and Governance, o tema climático é sempre aquele que tem pelo menos mais presença mediática ou mais exposição mediática. Eu acho que não nos devíamos esquecer dos outros dois, e aqui a nossa recomendação é que as empresas olhem para a trilogia ESG como o verdadeiro desígnio da sustentabilidade e, portanto, que tentem implementar não só as práticas que vão melhorar as alterações climáticas, mas também aquelas práticas do social e do governance que efetivamente vão fazer a diferença e vão potenciar aqui os resultados de negócio. Portanto,
separar ou tentar ultrapassar o silo que é eu vou olhar para o meu E, eu vou olhar para o meu S e vou olhar para o meu G, vou muito mais olhar para isto como um todo e tentar criar nas minhas políticas e nos meus processos dentro da empresa algo verdadeiramente sustentável. E o sustentável para os três e não para um ou para o outro. Em que medida é que este framework ESG influencia também a criação de postos de trabalho? Tal como a tecnologia também potencia novas funções e tem o poder de destruir outras? Acredito que sim, e o que nós temos vindo também aqui muito a verificar é tudo o que são estes empregos verdes são aqueles que de alguma maneira têm mais potencial para vir a ser diferenciadores. Falava no início que vamos ter que ter muita atenção em como é que nós requalificamos as nossas pessoas para ter os green skills. E se há pouco falava de white collars e blue collars, agora também temos aqui uma nova tendência que são os green collars, que são colaboradores que têm estas competências mais ligadas aos temas de sustentabilidade e, portanto, vamos ter, e as empresas vão ter necessariamente de os formar e de aqui pensarem como é que trazem esta requalificação e reconversão de competências para dentro de casa. Outra das tendências que identificou prende-se com a saúde mental. Diria que estamos num contexto em que as empresas precisam de rever os seus modelos de gestão de pessoas? Sim, e há aqui algumas, eu diria, os primeiros passos que estão a ser dados nestes temas da gestão dos recursos humanos, e é curioso saber que, por exemplo, nós olhamos para a função e para o que é um descritivo de função, continua a ser hoje, na esmagadora maioria das empresas, a unidade basilar de tudo o que é aplicado de recursos humanos. Portanto, nós olhamos para o recrutamento e vemos que função é que precisamos, olhamos para uma avaliação de desempenho e vemos qual é que é a função e qual é que é a avaliação que eu vou dar olhando como referência a esta função. Um pacote salarial é de acordo à função e, portanto, passaram 50, 60, 70 anos e ainda estamos muito ligados à função. Estamos aqui a observar um shift de não é a função, ou pode não ser a função que quem é o verdadeiro orientador dos modelos de gestão de recursos humanos, mas sim a competência. E, portanto, o que estamos a observar é o que se chama os SBO, Skilled Based Organizations, que orientam todas as suas políticas de recursos humanos às competências. Portanto, é um shift muito grande. Há algumas empresas que estão agora a fazer esse movimento, já com alguns resultados positivos. Acho que a maturidade aqui ainda do nosso mercado e do nosso contexto português ainda não permite fazer esse shift, mas é alguma coisa que temos que estar com atenção e olhar para as competências de cada colaborador e da empresa, quais são as competências que a empresa quer desenvolver e não só para a função. E, portanto, isso depois vai mudar, obviamente, todos os processos de recursos humanos. Vamos estar a avaliar competências e não a função, vamos estar a recrutar pela competência e não pela função e vamos fazer tudo o que nós chamamos o hire to retire, o processo de hire to retire, com base em competência e não em função. De acordo com o Fórum Económico Mundial, 75% das empresas esperam integrar, de algum modo, a inteligência artificial nos seus processos nos próximos 5 anos. Mas isso não significa substituir humanos por máquinas. Na verdade, 50% das empresas sondadas acreditam que o uso da inteligência artificial irá criar um crescimento do número de empregos, contra 25% que pensam que os irá reduzir. Em todo o caso, e isto poderá surpreendê-lo, as skills mais procuradas pelas empresas em 2023 não foram o conhecimento de inteligência artificial nem a experiência em Big Data, mas sim 2 velhos conhecidos, pensamento analítico e pensamento criativo. Porque, por enquanto, nada bate o intelecto humano, sobretudo quando trabalha em conjunto. O mundo do trabalho tem registado mudanças profundas nos últimos anos. A pandemia mudou a forma como trabalhamos. Isso é certo. Uma das maiores mudanças é a adesão de cada vez mais pessoas ao cowork. Em 2019 eram 3 milhões de profissionais a adotar este modelo de trabalho, um pouco por todo o mundo. Hoje são já pelo menos 5 milhões que partilham o local de trabalho. E a tendência é para o aumento destes números. Mas em que sítios se pode fazer coworking em Portugal? O LAX é um dos exemplos. O cluster criativo nasceu em 2018 na Rocha Conde de Óbidos e 5 anos depois soma já 4 espaços em Lisboa. À frente do LAX, Martim Bouton explica a evolução.
o primeiro espaço do Lax inaugura onde nós estamos agora, que é no Conde de Óbidos, em que é fruto de uma feliz coincidência, porque os sócios estavam a almoçar num restaurante do outro lado da rua e de repente perceberam-se que estava aqui um edifício icónico em Lisboa e que era os antigos balneários do Porto de Lisboa. Entretanto, isto foi a concurso público, ganhamos o concurso público, portanto o primeiro Lax abriu em 2018 e depois o crescimento seguiu para um outro edifício nos Anjos, em Cascais, e agora mais recentemente o edifício aqui em Santos também que abrimos agora. E de facto o crescimento tem sido possível, porque de facto temos tido uma procura cada vez mais crescente por estes espaços de trabalho. A flexibilidade em termos de trabalho de facto tem sido a chave aqui para o nosso sucesso, e a flexibilidade damos a todas as empresas que vêm trabalhar connosco, e temos empresas, grandes empresas, pequenas empresas, freelancers, pessoas que trabalham de facto em nome individual, artistas. Portanto temos aqui uma panóplia de empresas e de pessoas a trabalhar connosco muito grande, muito fruto desta flexibilidade e todo o sentimento de comunidade e de sinergias que nós conseguimos criar entre as empresas que cá estão. A Sport Invest é uma das empresas que está no Lax há mais tempo. Nós estamos aqui no Lax já faz agora 5 anos, portanto somos aqui um membro já com alguma antiguidade aqui no Lax. Basicamente nós tínhamos antes de ir para aqui, tínhamos um escritório e portanto vivíamos num ecossistema muito fechado em que não lidávamos com mais nenhuma outra empresa que não fosse os nossos parceiros. E, portanto, a certa altura achámos que tínhamos aqui um desafio de trazer a equipa para um local um pouco mais aberto, com outras empresas, com a possibilidade de interagir com outras empresas, central, quer dizer assim, digamos, num local moderno. E acabámos por trazer trazer a equipa toda para aqui. E pronto, e depois gostámos e fomos chiquete. Já lá vão 5 anos. Há apenas 2 meses no Lax, a Digma é uma das empresas mais recentes a marcar presença no edifício. A nossa empresa começou há cerca de 2 anos. Nós viemos para casa durante a altura do Covid, foi um período muito conturbado. Entretanto, felizmente, a nossa empresa cresceu e tivemos a necessidade de arranjar um espaço físico para nós colaborarmos e estarmos todos em conjunto e trocar ideias e tentar desenvolver mais a nossa empresa. E encontramos no Lax a nossa solução. Francisco Continho salienta também a partilha de ideias e a colaboração com outras empresas como uma das vantagens de estar no Lax. O facto de nós podermos estar num espaço em que podemos estar todos a colaborar e a trabalhar em conjunto, partilhar ideias, o à vontade que sentimos aqui, o conforto e depois também o networking, o nível de contactos. Temos aqui várias empresas que podem ou não ser da nossa área e que para nós é uma vantagem e de facto tem aberto algumas portas. O facto de estarmos aqui. Nós no Lax privilegiamos muito o sentimento também de comunidade, portanto, dizia há pouco o work-life balance que queremos trazer às pessoas que estão connosco e, portanto, não só prevemos muitos eventos para a nossa comunidade, portanto, para as pessoas se conhecerem dentro da comunidade e criar sinergias entre si, e temos vários exemplos de negócios que já surgiram por sinergias e por contactos de empresas dentro do próprio Lax, mas também temos eventos externos que foi para o Lax. Portanto, o Lax alberga eventos de empresas que não são empresas membros do Lax, são empresas que têm as suas sedes, os seus escritórios fora do Lax, mas que podem vir para o Lax, fazer também eventos, workshops, conferências, portanto temos muito esse tipo de eventos. Estarmos aqui perto destas pessoas, por exemplo, no estrangeiro, já temos ficado na memória empresas que cá estão e, curiosamente, temos lidado com clientes e outras empresas em que esses nomes surgem. Portanto, estamos a ver que existe aqui uma network um bocadinho maior do que nós estávamos à espera e vamos tentar trabalhar nesse sentido. Os estrangeiros prefazem, aliás, cerca de 50% das 3.000 pessoas que usam os 4 polos do Lax, Conde de Óbidos, Anjos, Cascais e Santos. Este último inaugurado em março. Com uma evolução muito rápida do mercado de trabalho tem vindo a crescer, mas de facto nos últimos anos, nomeadamente com a pandemia, de facto acho que a mudança, o paradigma alterou de uma forma muito mais rápida do que aquela que se calhar pensávamos, porque lá está, como em termos de empresas, especialmente as empresas maiores, que as pessoas começaram a fazer o trabalho remoto e de facto deixaram de ir cada vez mais ao escritório. Portanto, o que nós acreditamos é que no futuro essas sedes grandes das empresas ditas, grandes empresas multinacionais, vão ser cada vez mais pequenas e vai haver uma aposta cada vez maior em clusters espalhados pelas cidades e, portanto, é aí que o Lax entra com a oferta que o Lax tem hoje em dia. Esses pequenos clusters conseguimos ter para conseguir manter na mesma o espírito das empresas, a dinâmica dessas empresas e conseguimos mantê-la toda dentro do Lax e dentro de um espaço dentro do Lax. Neste tipo de espaços, se calhar inicialmente
Eu diria que se estamos a ver alguma diferença, havia muito o conceito de startup, empresa muito pequenina, a estabilizar-se. Hoje continua a haver esse tipo de empresas, mas cada vez mais eu acho que as startups estão maiores e, portanto, já não são 2 ou 3 pessoas. As startups têm 15, 20 e 30 e, portanto, eu acho que a dimensão média das equipas claramente aumentou. Nestes espaços tipo estúdio, obviamente quando é os coworkings, aí já são pessoas mais isoladas em equipas de facto mais pequenas. É o caso de Carolina Delgado, investigadora que está há um ano no LACS. Eu procurei o LACS não só por ser central na zona de Lisboa, queria usar transportes públicos, mas em simultâneo precisava de sair de casa. Após 2 anos de pandemia e trabalhar sozinha, fazer investigação, precisava de um espaço que tivesse, neste caso, acesso à água, eletricidade, idealmente tivesse luz natural, que não tenho aqui, mas que pudesse deixar o meu material, além de ser coworking e poder ter contacto com outras pessoas, ter o meu material no local. A nível mundial, 40% dos utilizadores deste tipo de espaços são freelancers e 36% são empreendedores e pequenas empresas. Essas taxas são semelhantes no LACS, sendo que estão claramente em crescimento o tema de empresas maiores e de empresas cada vez com mais pessoas que nos procuram no LACS. Nós inicialmente temos estúdios mais pequenos, empresas com 4, 6, 10, 12 pessoas. Hoje em dia temos empresas que nos procuram para 50, 70, 80 workstations dentro do mesmo escritório. Portanto, há claramente aí uma mudança de paradigma. Flexibilidade, colaboração e melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional são algumas das vantagens apontadas pelos utilizadores de espaços de cowork. Eu acho que esta localização, porque fácil de acessos, permite-se aqui a certa altura, por exemplo, uma coisa utilizada bastante por equipes em balneários, a proximidade de uma ciclovia entre fazer uma corrida ou temos aqui bicicleta, portanto entre bicicleta, entre corrida, entre fazer algum desporto, acho que há aqui algum equilíbrio digamos, entre a vida, entre o trabalho, entre o desporto, saúde, mesmo. Inclusive temos aqui equipas que fazem algumas reuniões quase aqui a andar aqui pela ciclovia a debater temas, porque já que está aqui num sítio tão aberto, aproveita-se para isso. Portanto, acho que é um certo equilíbrio. Sim, sair de casa, mais sanidade mental por compartimentar na hora de trabalho, não tenho tantas quebras de não só atividades domésticas como necessidades de ter um filho em casa ou de coisas para fazer. Embora eu já tenha um filho mais autónomo, tenho 14 anos, há sempre rotinas que interferem no horário de trabalho. Horas que, por exemplo, de terminar o dia, se tem que ser mais cedo, se pode ser mais tarde. Há coisas que é possível fazer aqui, outras não. Até 2030, 30% dos escritórios deverão seguir este modelo. E os utilizadores do LACS, como se veem a trabalhar no futuro? Eu estou sempre a mudar e tenho necessidade dessa mudança. Na nossa empresa nós gostamos muito da flexibilidade do facto de podermos cá vir quando queremos. Nós para já não temos um estúdio aqui no LACS, nós estamos numa área comum, mas temos a vantagem de podermos vir cá quando nós queremos, quando bem nos apetece. E para nós este é o futuro do trabalho. Nós não temos a necessidade de ter um escritório físico, gostamos do facto de poder escolher vários sítios para trabalhar e do local que o LACS é, esta vista maravilhosa que tem. E para nós faz todo o sentido continuar aqui e quem sabe um dia também arranjarmos o nosso próprio estúdio. Em modelo híbrido, não há a menor dúvida, com uma equipa muito distribuída, cada vez mais, porque há algumas partes da equipa que efetivamente, há algumas pessoas da equipa que nem sequer estão localizadas aqui perto, não estão em Lisboa, portanto nós hoje em dia já temos a equipa um pouco espalhada pelo país e portanto cada vez mais imagina um modelo híbrido com equipas distribuídas. Já nem sequer digo só em Portugal, neste momento por acaso é só em Portugal, mas distribuídas um pouco geograficamente, um pouco por todo o lado. E neste tipo de espaços, e cada vez mais imagino este tipo de espaços, com configurações diferentes, conforme as necessidades umas vezes maiores, outras vezes mais pequenas, em função dos projetos e do momento atual da empresa, mas acho que este é um modelo que vai ficar. Na edição de 2020 do relatório sobre o futuro do emprego, as empresas inquiridas acreditavam que em 5 anos as máquinas assumiriam quase metade de todas as tarefas relacionadas com o trabalho. 3 anos depois, essa estimativa desceu para pouco mais de 1/3, com os humanos a continuarem a desempenhar a fatia de leão dos restantes 66% das tarefas. O mundo está a mudar,
mas nem sempre à velocidade ou na direção que esperamos. 6 em cada 10 trabalhadores vão precisar de formação até 2027, mas ao dia de hoje, só metade parece dispor das oportunidades formativas de que necessita. Por outro lado, 48% das empresas, isto é, quase metade, reconhece a aposta na progressão e promoção do talento como um fator determinante para a manutenção e crescimento do talento nas suas organizações, consideravelmente à frente da oferta salarial. As crianças vão continuar a sonhar ser coisas extraordinárias quando crescerem. E a força é da fantasia a fazer girar o mundo. Foi a nossa Talk número 7. Até já, em 2050.